Olá, seja bem-vindo. Como você viu pelo título, eu irei falar de um método para desenhar rosto em qualquer ângulo. No caso, o tão famoso método de Loomis, ou Andrew Loomis. Então fica até o final para você entender esse método e não ter dificuldade para desenhar rosto em diferentes ângulos. Esse vídeo é o complemento de um vídeo que eu fiz algum tempo atrás, na qual eu ensinava as proporções para você desenhar um rosto. Dito isso, vamos começar a apresentar o método de Loomis. Resumindo, é um método onde você consegue aplicar o rosto ou a cabeça em diferentes ângulos. Nesse vídeo eu irei abordar a estrutura principal, que é a estrutura de frente. Depois eu irei partir para algumas especificações e alterações em outros ângulos, como por exemplo de perfil. Ou seja, nós iremos primeiro aprender a como desenhar o método de Loomis de frente, e então fazer algumas observações sobre outros ângulos. Dito isso, a gente já pode começar a falar sobre a estrutura. No começo não se tem muito segredo no método de Loomis. Primeiro você vai marcar um círculo, que obviamente não precisa ser perfeito. Depois disso você irá traçar uma linha na vertical dividindo o círculo. Essa linha marca a simetria do nosso rosto, ou seja, o que tiver em um lado vai estar do outro. Depois disso nós iremos cortar as laterais desse círculo. Mas caso você tenha uma dificuldade de calcular esses 2/3 no meio do círculo, você pode dividir primeiro o círculo em uma linha horizontal. E depois dividir em 3 partes em cima e 3 partes embaixo. Assim você vai obter 6 partes iguais. Ou seja, você vai cortar as 4 partes centrais. E assim você vai remover essa lateral do círculo em ambos os lados. Fazemos isso porque o nosso rosto não é arredondado, e sim ovalado, ou seja, ele é um pouco mais esticado. É bom que você deixe essa linha horizontal central marcada, porque iremos usar ela. Se você olhar bem, a parte que for recortada está dividida no meio por essa linha horizontal, que divide esse corte em 2 partes iguais. E o que nós iremos fazer é basicamente pegar uma dessas partes e colocar abaixo do rosto, posicionando um pouco abaixo do círculo. E essa marcação tem que ter a mesma distância dessas metades que eu falei sobre os cortes, partindo da base mais inferior dessa parte que foi recortada até a marcação. E se essas 3 partes tiverem mais ou menos o mesmo tamanho, você pode prosseguir, onde você irá fazer uma ligação entre a linha horizontal que está dividindo os cortes e a marcação inferior, onde você vai definir basicamente a mandíbula e o queixo. Lembrando que ele tem que manter basicamente esse formato, mas ele pode sofrer algumas alterações dependendo do formato do queixo da pessoa que você vai desenhar. Agora iremos fazer uma linha partindo do mesmo ponto de partida até o mesmo destino, porém dessa vez curvada para dentro. Depois, para finalizar, nós iremos trazer a linha do pescoço e o nosso esboço do método de Loomis já vai estar pronto. Essa é a estrutura base do método de Loomis, e com esse método você já pode fazer alguns desenhos, como por exemplo esse. Mas antes de partirmos para a segunda parte desse vídeo, eu tenho que fazer algumas considerações sobre os elementos do rosto, já que como você tem a estrutura, você precisa saber agora onde posicionar cada coisa nela. Iremos começar com o mais óbvio, os olhos, que ficará um pouquinho abaixo dessa linha horizontal que a gente marcou dividindo o círculo. Até porque essa linha horizontal que a gente fez é na verdade a marcação da sobrancelha, ou seja, essa linha é onde que fica a sobrancelha. E devido a isso o olho ficará um pouco mais embaixo. Já o nariz fica na base desse corte, nessa linha aqui. E a boca fica exatamente nessa linha onde a esfera passa, ou seja, no meio entre o espaço da base do nariz e o queixo. Talvez até um pouco mais acima. Já as orelhas ocupam basicamente esse espaço, e aqui começa o couro cabeludo, onde o seu cabelo vai começar, e o final da testa. Resumindo tudo, esse é o método de Loomis para desenhar a cabeça. Porém, isso aqui ainda não se aplica a diversos ângulos, porque essas medidas serão alteradas e aparecerão novos elementos conforme o ângulo do rosto. Então agora vamos começar a segunda parte desse vídeo, onde eu vou falar um pouco sobre as angulações e fazer algumas observações sobre alguns elementos que vão aparecer em diferentes ângulos que não aparecem no ângulo frontal. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre o ângulo de perfil. E como você pode ver, a gente mantém as medidas que a gente fez no modo de frente, como por exemplo os terços do rosto, inclusive seguindo a linha de corte, que é esse círculo. E esse círculo é o recorte que a gente fez lá no modo de frente. Porém, como estava de frente, a gente não conseguia ver o resultado do corte, o formato que ele tinha atingido. Já nesse modo de perfil, a gente consegue ver claramente esse formato de círculo, que está sendo cortado no meio pela linha horizontal, do mesmo jeito que a gente fez no método de frente. Já essa linha na vertical vai indicar pra gente onde que vai começar a mandíbula, e assim seguindo para o queixo, seguindo essa linha. Depois disso basta fecharmos aqui o pescoço. Agora a única coisa que eu acho que é importante sobre o elemento do rosto aqui nesse desenho é ressaltar o posicionamento da orelha, que vai ficar exatamente nesse lugar.
Agora nessa angulação aqui é basicamente a junção das duas que a gente viu, trabalhando certos elementos tanto do método que a gente usou para fazer de frente, tanto de perfil, aplicando isso com um 3D, ou seja, você precisa ter o conceito de tridimensionalidade. E para aplicar o método de Loomis em diferentes ângulos, tudo que você tem que fazer é pegar essas medidas e aplicar elas trabalhando no ângulo que você quer. Ou seja, o método de Loomis dá para você as medidas, e então você usa o seu conceito de 3D e de tridimensionalidade para aplicar. Mas caso você ainda tenha dificuldade para aplicar mesmo utilizando o método, você sempre pode usar uma referência. Você pode usar a imagem de um rosto de alguém que esteja no mesmo ângulo que você quer desenhar, ou até mesmo usar um desenho que alguém fez aplicando o método de Loomis, para assim você ter uma noção maior. O importante é que você pratique para assim aperfeiçoar o método, e conforme o tempo você vai conseguir aplicar ele intuitivamente. Eu recomendo que você pratique aplicando esse método em diferentes ângulos, desenhando o rosto, por exemplo, de perfil, de frente, 3/4, olhando para cima, para baixo. Fazendo isso em pouco tempo você consegue ter um domínio sobre o método de Loomis. Porém, você não deve ficar à mercê apenas do método de Loomis. Você pode aprender e usar outros métodos. E além disso, pode criar o seu próprio método para desenhar algo, como por exemplo fazendo alterações em algumas proporções do método de Loomis. Como nesse desenho, que eu fiz um desenho estilo anime, porém ainda assim eu usei o método de Loomis, e o que eu fiz para obter esse resultado foi basicamente alterar algumas das proporções, para que assim eu obtesse o resultado mais agradável. Então depois que você entendeu o conceito, sinta-se livre para alterar. Além da técnica, o desenho envolve muita liberdade criativa de quem desenha. Isso é um conceito geral que engloba tudo no desenho. Agora tudo que você tem que fazer é pegar esse conhecimento e colocar ele em prática e treinar um pouco, assim você vai dominar totalmente o método de Loomis. E como o vídeo já tá acabando, eu quero que você deixe o seu like e se inscreva no canal. Assim, além de ajudar o canal, você também vai receber vídeos e conteúdos que vão te ajudar a aprender a desenhar. Lembrando que para isso é necessário que você ative o sino, assim você não vai perder nenhum vídeo novo que estiver chegando. E até mesmo caso você esteja um pouco perdido sem saber o que estudar, os vídeos aqui do canal vão servir como um guia para que você possa melhorar o seu desenho. E esse foi o vídeo, a gente se vê até o próximo.